Olá pessoal, então vamos começar aqui mais uma aulinha de matemática. Hoje vamos trabalhar o assunto funções, uma abordagem inicial com o professor João Neto. Então vamos lá. Então considere a situação a seguir. Um pedreiro cobra R$30 por metro quadrado de parede rebocada. Observe no quadro a seguir o valor que ele receberá de acordo com a área da parede que ele irá rebocar. Então aqui observe que cada área da parede determina um único valor a ser recebido pelo pedreiro. Quando isso ocorre, podemos dizer que o valor que o pedreiro irá receber é dado em função da área da parede rebocada, certo? Então aqui, o valor que ele vai receber é em função da parede rebocada. Vamos dar mais uma informação. Quando relacionamos duas grandezas, para cada medida da primeira grandeza corresponde a uma única medida da segunda grandeza, dizemos que a segunda grandeza é função da primeira, certo? Então aqui eu tenho duas grandezas, quais são? O valor e a área, ou seja, o valor que eu vou receber está em função da área. Aqui eu tenho a primeira grandeza e aqui eu tenho a segunda, então o valor que eu vou receber, que é a segunda grandeza, está em função da primeira. Para a informação que a gente viu aqui embaixo. Então, lei de formação. Quando temos uma relação em que uma grandeza é em função de outra, a correspondência entre cada valor de uma grandeza e o valor pode ser expressa por uma sentença chamada lei de formação ou lei da função. Na situação anterior, se representarmos y, o valor em real a ser recebido pelo pedreiro, e x, a área em metro quadrado de parede rebocada, a lei da função será. Então aqui, o y é o que? O valor em reais. E 30 e x é o valor a ser recebido, né? É a área que ele vai pintar, desculpa aí. Então é 30, que é o valor que ele vai receber por cada metro quadrado, né? Então y é o valor e x é a área. Então o valor é 30 vezes a área. Então isso aqui é chamado lei de formação da função. E eu tenho também as variáveis. Então são chamadas as grandezas envolvidas na relação em que uma função da outra são chamadas variáveis da situação apresentada. No caso, a situação, as variáveis são o valor em real e a medida da área, ou seja, nessa situação aqui, as variáveis são o que? Aquilo que varia, é o valor em reais e a área do metro quadrado. O valor a ser recebido é a variável dependente, pois depende da área de parede que rebocar. E a área da parede é a variável independente, pois podemos escolher o valor para essa variável. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Que o valor recebido ele é dependente da área, mas a área não depende de nenhuma outra variável, tá bom? Então, é isso aí que são as variáveis, são os valores que variam, tá bom? Então, naquele caso lá, quais são as variáveis? É o valor em real, né? E a medida da área em metro quadrado. Essas são as duas variáveis. O valor a ser recebido é uma variável dependente, pois depende da área que ele rebocar, mas a área da parede é a variável independente, pois eu posso escolher um valor para essa variável, tá bom? Então vamos aqui agora resolver aqui alguns probleminhas que envolvem esse negocinho de você encontrar a lei de formação das funções e relacionar as variáveis. Então, os professores de uma academia recebem a quantia de R$ 45 por aula, mais uma quantia de R$ 200 como abono mensal. Então, a quantia que o professor recebe é dada em função da quantidade de x aulas que ele dá durante o mês. Qual a lei de formação da função que relaciona essas duas grandezas? Então eu tenho duas grandezas aqui, qual é? O valor que ele vai receber e a quantidade de aulas que ele vai dar. Então vamos ver aqui. Então eu posso relacionar da seguinte forma: y, que é o valor
que ele recebe por mês, valor em reais. Ele recebe R$ 45 por aula, né? R$ 45 por aula, mais R$ 200 de bônus. Então, isso aqui é a lei de formação que determina, que relaciona essas duas grandezas. Quais são as grandezas? A quantidade de aulas, né? A quantidade de aulas e o valor que ele vai receber mediante essa quantidade de aulas. Ou seja, aqui eu tenho a variável dependente, pois ela depende da quantidade que ele vai dar. E aqui eu tenho a variável independente, que eu posso escolher. Ele pode dar uma aula, pode dar duas, tá bom? Então vamos ver aqui a próxima questão. Uma imobiliária cobra pelos seus serviços uma comissão de 6% sobre o preço de venda do imóvel, mais uma taxa fixa de R$ 200 de custos administrativos. Qual o valor que essa imobiliária cobrará de um cliente pela venda de um imóvel de R$ 80 mil? Então vamos ver aqui. Então o camarada foi R$ 80 mil. Então o camarada paga R$ 200, né? Que é de custo administrativo, mais 6%, ou seja, 6%, eu posso escrever como sendo 6% de R$ 80 mil, ou seja, 6% de 80 mil. Então eu posso pegar aqui, ó, cortar, dividir, né? Aqui, 80 mil por 100, que vai dar 80. Aí, repete aqui o 200. Mais 6 vezes 800 dá 4.800. Então o camarada vai pagar R$ 5 mil por esse imóvel né, que custa R$ 80 mil. Escreva a lei de correspondência que associa o valor cobrado Y com a venda do imóvel X. Ou seja, então o camarada vai pagar quanto? O valor Y. Então, ó, 6% eu posso representar dessa forma aqui também, ó, 0,6% do valor do imóvel que ele vendeu, mais R$ 200. Então, eu poderia colocar 6 por 100? Poderia, sem problema nenhum. Mas, para ficar mais interessante, a gente escreve o 6% nessa forma aqui, tá? Na forma decimal, beleza? Então, vamos ver aqui a próxima questãozinha. Lembrando aqui que a partir daqui você já pode dar uma pausada no vídeo para resolver a questão, tá bom? Então, uma empresa de táxi cobra a bandeirada de R$ 5 e ainda um valor de R$ 1,50 a cada quilômetro rodado. Determine a lei da função que corresponde ao valor cobrado pelos táxis dessa empresa e qual o valor cobrado em uma corrida de 12 km. Então é bem simples, ó. Ela cobra Y, é o que? R$ 5 é fixo, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado, tá bom? Então aqui eu associei Y como sendo o valor pago e X a quantidade de quilômetros, tá bom? Então aí a questão, continuar aqui, e qual o valor cobrado em uma corrida de 12 km? Então fica da seguinte forma, Y vai ser igual a 5 mais 12, aliás, 1,5 vezes o 12, que é a quantidade de quilômetros. Então, Y vai ser igual a 5. 1,5 vezes 12 vai dar 18. 5 mais 18 dá igual a 23. Então, a pessoa vai pagar R$ 23 por essa corrida. Beleza? Então, vamos lá para a próxima questão, que diz o seguinte. Uma prestadora de serviço cobra pela visita à residência do cliente pelo tempo necessário para usar o serviço na residência. O valor da visita é de R$ 40 e o valor da hora para o serviço é a expressão. Aí quer saber, deixa eu só ver aqui.
E o valor para a realização do serviço é a expressão que indica o valor a ser pago P em função das horas H necessário. Ou seja, então ele quer que a expressão que determina o valor a ser pago, tá bom? Em função das horas, tá? Vamos fazer o serviço. Vamos ver aqui o que é fixo. Então ele cobra, ó, R$40 fixo. A visita é R$40 e o valor da hora é de R$20, é o que está aqui, tá bom? Então é R$40 fixo mais R$20 por hora. Então vai ser quem? R$40 fixo mais R$20 a hora. Então isso aqui é o item D. Próxima questão. Então vamos aqui. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia que dá acesso a outro município. Para isso foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$100 mil acrescidos no valor fixo de R$350 mil. A segunda cobrou R$1.200 por quilômetro, mas acrescido em um valor fixo de R$150 mil. As duas empresas apresentaram o mesmo padrão de quantidade de serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitará encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Ou seja, ele quer saber qual é o ponto. Vamos ter as duas. Como é que eu posso dizer aqui? Então o que eu tenho aqui é equalizado. As duas, dependente da quantidade de quilômetros, que é o N, vai ser o mesmo valor. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o item A. Então, ó, 100 mil por quilômetro mais 350 vai ser igual, ó, igual. Então eu quero equalizar, certo? Então, equalizar isso aqui. Uma equação, ou seja, o valor aqui que vai ser gasto é o mesmo daqui. E aqui, R$120 por quilômetro mais R$150. Então, com certeza, vai ser o item A. E é isso aí, pessoal.